Boa noite, dona Edna e seu José. Boa noite. É com imenso prazer que Casa de Vó recebe vocês, com muito carinho. E a gente queria fazer um bate-papo para conversar, para vocês falarem para a gente, contar a história de vocês, a vivência, onde vocês nasceram, a vida de vocês aqui em Baixo Guandu, aí em Morés. Vocês ficarem à vontade para falar para a gente, assim, da vida de vocês. Podem ficar à vontade. Bom, já que é para falar da vida nossa em Baixo Guandu, né? Eu vou começar um pouquinho antes, Pode começar. porque da época que eu entrei para o comércio. Realmente até aí não tem muito sentido, mas em 1951, para ser mais preciso, final de agosto, meu irmão, 10 anos mais velho que eu, Chiquito, foi lá na roça onde papai morava me fazer um convite para ir trabalhar com ele. Então nós no dia 1º de setembro de 1951, eu iniciei esse trabalho lá na venda, era venda, né? Porque naquela época não falava loja, era venda, que eu vendia de tudo. Então eu iniciei trabalhando no comércio. Então 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, foram anos assim de iniciação no comércio, porque eu vim lá da roça completamente aquele pé duro, né, que não estava preparado para entrar no comércio. Aprendi muito, apanhei muita dificuldade, mas o comércio foi uma grande escola para mim. Qual a idade sua? Você tinha quantos anos na época? E eu iniciei esse trabalho lá com 14 anos. 14 anos, José. E esses 5 primeiros anos que eu falei aqui, foram aquela rotina normal, né? Sim. Agora, então, em 1956, aconteceram umas coisas diferentes e que eu vou contar, né? Pode ficar à vontade. Eu estava, no mês de março, eu estava na rua lá, encontrei com meu irmão na caminhonete, e me chamou para entrar no carro, me disse que não ia me contar nada ali, porque não tinha tempo, mas que ele ia viajar naquela hora para Guandu, eu ia com ele, na estrada ele ia me contar. Aí realmente a história é o seguinte, ele foi uma pessoa lá que era político, era adversário político, não vou falar nem inimigo, adversário político, né? Mas na realidade eu acho que o problema dele mais era a inveja do desenvolvimento do comércio lá do meu irmão, né? Essa pessoa deu ele 24 horas para desocupar o Alto Mutum Preto. E aí, então, veja bem, meu irmão estava completamente desorientado, ele não era de briga, ele não era de confusão. Né? Nós fomos para Guandu, ele me contou toda essa história, ele ia ficar lá na casa de um primo dele, e no outro dia eu voltaria para o Alto Mutum. Eu estava naquela época, não tinha ainda 20 anos completos, eu tinha quase 20 anos, mas não tinha 20 anos. Tinha que assumir todo aquele comércio, que era um comércio grande, né? Compras de café, representação comercial, representava bancos e outras coisas, e eu tinha que fazer tudo aquilo, e que de 15 em 15 dias eu tinha que mandar para ele um relatório de toda a situação do comércio. Então eu lembro bem que o primeiro relatório que eu preparei, ele tinha para receber dos clientes 800 mil cruzeiros, sem nem um centavo em documento. Era tudo em conta corrente e borrador. E então eu tinha, a missão era árdua, viu? O comércio não podia parar de vender, porque a gente tinha as contas para pagar, né? Nós tínhamos que comprar café. E exatamente o nosso concorrente era esse homem perigoso. Então eu tinha que andar naquele interior todo lá para manter os clientes, fornecer para não perder os clientes e continuar vendendo. E assim foram
10 meses de uma luta muito grande que eu tive lá. E aí no final de 1956, mais ou menos lá para o dia 20 de dezembro, nós demos o balanço no comércio lá e passamos por um rapaz que já era até sócio dele, Joaquim José Pereira, e aí eu trouxe toda aquela documentação para entregar ao meu irmão em Baixo Guanduna, tudo. Para vocês terem uma ideia, de 800 mil cruzeiros que ele tinha lá a receber sem nenhum documento, eu trouxe para ele uma nota promissória de 80 cruzeiros com data de vencimento, tudo certinho. O resto foi tudo liquidado, tudo recebido. Olha que maravilha! Aí o comércio não deu muito lucro aquele ano, porque a gente teve que pagar um pouco a mais no café, para poder ter a preferência, né? Aí as vendas foram para cobrir essa diferença que nós perdemos no café, mas ficou sem prejuízo, né? Eu entreguei toda a documentação ao meu irmão e falei com ele: olha, a única coisa que eu quero é que você me dê uma semana para mim conhecer o Rio de Janeiro, porque eu já estava com quase 20 anos, não conhecia o Rio. Aí tinha um amigo meu do Alto Mutum que conhecia o Rio, conhecia mesmo. Ele foi comigo e nós ficamos lá uma semana. Naquela época a gente andava, olha, a pé, de bonde, de ônibus e aquele trem da Central. Conheci todo o Rio, de ponta a ponta. Naquela época não tinha, que tem lá hoje, esses assaltos, etc. Mas eu precisaria estar em Baixo Guandu no dia 31 de dezembro, porque no dia 2 de janeiro, eu assumiria um novo trabalho, que foi nessa loja lá que a Andressa falou aí, uma loja que tinha um estoque muito diversificado de confecções, especialista em confecção para mulheres e muita coisa mesmo. Então no dia 2 eu assumi esse comércio lá. E meu primo ele era bastante exigente, então eu tinha que abrir a loja, porque era responsabilidade minha, abrir a loja às 6h30 da manhã, não tinha horário de almoço, era o tempo de ir em casa comer e voltar, gastava uns 15 minutos, e só fechar às 6h30 da tarde. Aí então voltando um pouquinho atrás aqui, mas até essa idade eu nunca tinha frequentado uma escola regular. Eu não fiz as 4 séries primárias, porque onde eu nasci não tinha escola. Quando cá no Alto Mutum, lá no Alto Mutum já tinha escola, mas aí eu tinha que trabalhar, não podia ir. Então, chegando em Baixo Guandu, uma das preocupações minhas seria estudar à noite. E o padre lá de Baixo Guandu, o padre Alonso Leite, ele me ajudou muito, viu? Além do meu irmão, que foi um pai, um amigo, tudo para mim, esse padre também me ajudou muito. Eu estava ainda no Alto Mutum, ele levou um livro, aquele livro Admissão ao Ginásio. Era um curso que tinha naquela época, um curso de férias. Então ele falou para mim: ó, Zé, você vai estudando esse livro aí, quando você chegar em Guandu, você vai matricular no curso de férias. Se você passar, você já entra na primeira série ginasial. Só, eu ficava sem os 4 anos primários, que esse curso de férias valeria para os 4 anos. E assim eu fiz, né? Frequentei lá um curso de férias, nós éramos 45 alunos, e graças a Deus eu passei em 3º lugar. Oh, coisa boa! E 2 amigos meus passaram em 1º e 2º, e nós então iniciamos o ginásio, a primeira série lá em Baixo Guandu, sim. Lá em Baixo Guandu eu fiz todo o ginásio,
que foi 4 anos, né? Então eu comecei em 57, 58, 59, 1960 eu terminei o ginásio, né? E ainda matriculei no curso de contabilidade e consegui fazer o primeiro ano lá em Baixo Mandu, tá? Mas aí voltando então um pouco atrás, porque a Andressa quer que eu conte ali. Eu estava já trabalhando na Princesinha e me aconteceram algumas coisas interessantes, né? Primeiro foi conhecer aqui a Dona Edinha, Oh, que maravilha, né? Que coisa boa. Que era uma jovem muito bonita e inteligente, trabalhadora. E o nosso primeiro encontro, eu falar, vocês vão até achar que é brincadeira, né? Nosso primeiro encontro foi num cemitério. Olha só. Mas veja bem, o rapaz que morreu era amigo meu e era amigo dela. Eu não conhecia ela até então, não. Não. Mas aí ele morreu, eu fui ao enterro e ela também foi. Quando eu chego lá, que eu vejo essa... Apaixonou. foi a primeira vista. Os olhares trocaram assim. E apaixonou. E eu não aguentei não, eu aproximei dela e falei assim, olha, conversamos um pouco antes, né? Mas falei com ela, ó, eu quero encontrar outras vezes com você. Só que eu não quero encontrar na rua, não, quero encontrar lá na sua casa. Você vai conversar com a sua mãe, e que o pai dela trabalhava fora, né? Você vai conversar com a sua mãe, se ela permitir, você me dá a resposta que então nós vamos começar a namorar. E assim foi o nosso começo. Mas então, nossa história é grande, depois a gente tem mais coisa para falar, né? Vamos ouvir tudo. Aí, eu estava com 15 anos, lá no Alto Mutum ainda, quando eu digo que aconteceu comigo uma conversão. Que até ali eu tinha uma vida bastante bagunçada, sabe? Aí, influência desse padre, né, que era muito amigo, muito bom, e ele fundou lá a Congregação Mariana. E eu entrei nessa Congregação Mariana, fui presidente e desenvolvemos um trabalho interessante lá no Alto Mutum. Aí quando eu vim para o Guandu, eu tinha que primeiro fazer parte da igreja lá, né? E comecei lá em Guandu fazendo parte da igreja e na Congregação Mariana também, até a Edinha costuma falar, né, que naquela época nós ficávamos vestindo de roupa branca, os congregados marianos. A gente usava uma fita azul e a gente entrava na igreja em fila lá de fora e a gente cantava tão alto, a gente tinha uma voz vibrante, né, bastante forte, o hino oficial da Congregação Mariana, né? Diz ela que todo mundo ficava, o que você... Arrepiado. Ficava arrepiado, porque de fato era uma coisa, né? E nesse período, o Padre Alonso tinha uma ideia de construir uma igreja lá no alto da Pedra dos Sousas. Você conhece? Já ouvi falar, não conheço. Pois é. Falar. Então, o Padre Alonso falou, olha, domingo nós vamos fazer uma visita lá na Pedra dos Sousas. Então, cada congregado, e além de outras pessoas religiosas que foram também, cada congregado teria que levar um tijolo, né, um lajota, que iria servir para a construção da igreja. Então fomos nós em fila, subindo aquela pedra e fazíamos zigue-zague assim, ó, para chegar lá carregando o tijolo, né? Tudo para construção. Então veja bem, essa foi uma das coisas que nós participamos lá com muito amor, né? Com muita vontade mesmo. E aí nós continuamos o nosso trabalho lá na loja, com algumas dificuldades de relacionamento com meu primo, né? Mas graças a Deus eu superei tudo isso. E até vou contar uma história que aconteceu, porque a gente no comércio, às vezes você é pego de surpresa
como me aconteceu nesse dia. E então, o que eu falei, não é que eu estava treinado para falar que não, foi uma intuição mesmo. O cliente chegou para mim e procurou uma máquina de costura Eugene. E nós não vendíamos Eugene, nós trabalhávamos com a Singer. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, infelizmente nós não trabalhamos com Eugene, nós trabalhamos aqui com a Singer, e chamei ele lá e comecei a explicar tudo que a Singer fazia e tudo, dei uma aula lá para ele a respeito da máquina Singer. Aí ele virou, eu levei até um susto que ele virou para mim assim, eu vou levar essa máquina. Falei, uai, ótimo, tal, vou embalar lá para o senhor, tal, vou levar, mas porque você não falou mal da Singer. Então veja bem que lição eu tomei, porque na realidade o comércio não é para falar mal do concorrente, não. Às vezes ele tem até que elogiar o concorrente para ganhar o cliente. Agora você fica malhando o concorrente, você termina. Sim, você mostrou o seu produto, não desfazendo o que ele queria, né? É. E ele comprou a máquina. Mas e a gente podia se encontrar com algumas condições. Uma das condições é que, como o seu Chiquinho ficava fora, a gente não podia namorar até tarde. Teria que ser até 9 horas o namoro, né? E só nós só tínhamos condição de encontrar no sábado e domingo, que durante a semana eu estudava, trabalhava, estudava, não tinha jeito, né? E quando ia aproximando das 9 horas, o sinal que ela dava era abrir uma janela, bater, ou então uma panela na outra lá. Isso era uma ideia, né? Eu já sabia que estava... A gente não entendia, né? Que era... É, mas aí, tudo bem, né? Só que aí aconteceram alguma coisa interessante. Em 1959, para ser mais preciso, dia 24, dia do aniversário da Edinha, eu tinha decidido a ficar noivo. Só que eu queria fazer uma surpresa. E aí mandei gravar as alianças, né, com meu nome, o nome dela, e tudo direitinho, para nesse dia, então eu chegar lá e pedir ela em casamento, em noivado, aliás, né? A dona Catarina, que é o nome da minha sogra. E quando eu cheguei lá, que eu fiz o pedido, ela falou, não posso autorizar. Aí eu levei um choque, tá, né? Eu falei, mas não pode, por quê? Já está tudo preparado aqui, tá? Porque isso aí, só quem pode autorizar é o chefe da casa. E ele não está. Então você vai ter que se comunicar com ele para ele autorizar, né? Aí eu tive que fazer uma carta para o seu Chiquinho, que eu nem conhecia ainda, né? Meu pai trabalhava em Barra de São Francisco. Aí, felizmente, com uma semana, né? Chegou a resposta autorizando. Aí nós tocamos a aliança no dedo. É. E tá aí até hoje. Aí viemos para Moraes. Outra, não, ainda tem umas coisinhas que eu quero falar. Peraí. Porque eu tô falando demais não, né? Tá não, dona Edinha. Olha, a gente quando tá namorando, às vezes a gente preocupa muito em estar junto, em abraçar, beijar. Mas eu me preocupei também com o ensino religioso dela. Olha que maravilha. Falei com ela assim, Edinha, eu quero te ensinar o catecismo. Dei um catecismo para ela e falei o seguinte, olha, durante a semana você vai estudar essa lição aqui. Eu chego aqui no sábado, ou no domingo, no caso, né? A primeira coisa que eu vou fazer é tomar a lição. Olha só. E assim foi, né? Ela sabia a lição, a gente marcava uma outra para a próxima semana, e aí então nós íamos cuidar do namoro. Né? Mas, maravilha. Então foi uma experiência muito boa que eu tive em Baixo Guandu, viu? A loja de vocês, a Eletroluz, durou quanto tempo ali? Hein? A loja Eletroluz que vocês tinham em Baixo Guandu? A loja lá foi a primeira a ser fundada. Quando meu irmão veio do Alto Mutum,
ele iniciou a Eletroluz em 1956, meu. Ah, tá. Naquele ano mesmo ele já conseguiu ponto e dali ele iniciou. Então a primeira loja Eletroluz a ser fundada foi a de Baixo Guandu. Foi ali ao lado do Banestes, né? Isso, em frente ao Banestes ali, esquina, naquela né? esquina ali. E aí... Agora é o Bradesco, parece. Aí nós marcamos o casamento. Ah, sim. O casamento seria no civil no dia 20 de maio, está quase fazendo um ano agora. Vamos fazer 62 anos de casado. E 21 seria o casamento religioso. Bom, dia 20 fomos lá no cartório, casamos, assinamos lá tudo direitinho. Eu cheguei e pensei, hoje eu posso ficar até mais tarde um pouco, né? Eu tô casado. Aí quando foi dando lá para as 9 horas, minha sogra começou com aquele barulho dela lá. Eu fui lá e falei, olha minha sogra, o que é isso? Já estou casado. Não tô entendendo. Falou, não senhor, esse casamento de hoje é apenas um contrato de bens. Olha só. O casamento de vocês vai ser amanhã. Amanhã eu entrego a minha filha para você. Olha só. Mas olha só. eu tive que fazer o quê? Pegar a mochila e ir embora, né? Cascar fora. Quietinho, sem falar nada. Mas aí no dia 21 foi o casamento. E o Padre Alonso, ele tinha uma fama de começar a missa das 9 lá pelas 11, né? Isso era a fama dele. Mas eu havia pedido, que eu era muito ligado a ele, lá no movimento de igreja, congregação mariana, eu pedi a ele, Padre Alonso, queria te pedir uma coisa. Ele falou, pera, o que é? Eu falei, olha, o senhor não atrasar o meu casamento. Aí ele falou assim, tá, não vou atrasar. Aí eu saí daqui de Aimorés, até o Zé Soares, tinha aquela oficina ali, que me deu uma carona, me levou lá, me largou lá na porta da igreja, e ele voltou, né? Que ele não ficou lá, esperou o casamento não. Mas aí estou lá esperando, que desde a noiva chegar. Eu fui, entrei na igreja, olhei da esquina, o Padre Alonso estava lá paramentado, prontinho, andando lá dentro. E agora a vergonha doida é que eu pedi a ele que não atrasasse. Ele mesmo atrasou. E a noiva não chega. Mas a noiva, né? Aí resultado, você sabe que hora que a Edinha chegou pro casamento das 9? Que horas? 11 horas. 11 horas. Aí, mas ainda bem que chegou, né? É verdade, é verdade. E sabe o que fez ela atrasar esse tempo todo? Aí conta você. Um buquê de casamento que as irmãs tinham me prometido e nunca mais que chegava com buquê. A minha vizinha falou, eu te dou uma rosa, entra com a rosa. Eu falei, não, só entro com buquê. Aí esperou o buquê. Resultado desse atraso todo, nós não ficamos lá para receber os convidados. Nós sabemos nem convidados, quem almoço, tinha que viajar para Belo Horizonte. Estava com Horizonte. passagem comprada em Belo Horizonte. Eles tinham que trazer a gente aqui em Morés, eu só pegava o trem leito aqui. Foi um corre. Foi uma... Tudo por causa do buquê, né? Transtornou a nossa vida. O buquê transtornou Mas tudo bem. Aí, então, conforme ela já Deus. falou, a gente ia passar a lua de mel em Belo Horizonte, já tinha comprado as passagens, o carro leite saía aqui de Aimorés e não de Baixo Guandu. E aí foi aquela correria, no carro para poder pegar o trem leito. E nós, era o dia dos atrasos, sabe? Chegamos em Valadares, esse trem houve um descontrole lá que eu não sei o que foi, atrasou 4 horas. Mas estava tudo atrasando. Então Você veja bem. Aí por causa desse atraso de Valadares, quando nós chegamos lá lá na... É da Tânia, onde morava. É Itabira ali? onde tem o trevo que vai para Itabira. Ah, tá. Ali o trem que vem de Belo Horizonte, ele desmanchava, ia uma parte para Itabira. Molecoide por ali? Não, lá em
Monlevade. Não, não é Monlevade não, mas tu quer lembrar o nome, mas não consegui lembrar. Ibirité? Não, é um outro nome. Nós ficamos lá parados dentro daquele trem-leite, que foi uma agonia, viu? O carro, passamos a noite lá, para no outro dia. É Venda Nova, não é Venda Nova. Nova Era. Nova Era. E passamos a noite, passamos o dia inteiro em Nova Era para esperar o trem do outro dia Nossa, para pegar o carro de Vitória que estava lá retido. E foi então, Mas acabou que deu tudo certo. deu tudo certo, aí chegamos no Belo Horizonte, tomamos um hotelzinho lá que era um hotel até simples, mas já era um amigo meu, viajante, que a gente conhecia. E o primo da Edinha também deu uma assistência a gente muito grande. Terminou a semana, o que a gente tinha que fazer? Voltar para casa, porque a obrigação estava esperando a gente. O compromisso. Aí, chegamos aí em Moraes, a Edinha naquela época lecionava, e eu tinha um comércio que eu tinha que estar ali em cima, né, marcando presente. Aí nós iniciamos a nossa vida de casados, né? Aqui em Moraes. Eu aqui com o comércio, mas veja bem, nós ainda ficamos morando em Baixo Guandu, lá na casa do meu sogro, quantos meses? 8 meses. E aí era um problema que eu tinha que vir de cedo, eu estava no começo, eu vinha de bicicleta, né? Trabalhava aqui o dia inteiro, almoçava aqui, de tarde voltava de bicicleta para chegar lá, olha bem, eu fechava o comércio 6 horas, saía até que chegava em Baixo Guandu, tomava banho, para 7 horas, tomava banho e jantava, né, que a gente tinha que comer, né? 7 horas, tá dando entrada no colégio. Nossa, bem puxado, hein? Correria, né? Correria. E assim foi 4 anos, né? Começou em 57, 58, 59, 1960 eu concluí o ginásio e matriculei logo no primeiro ano de contabilidade. 61 eu ainda estudei lá, mas final de 61 nós mudamos para aqui. Ali onde mora a Dona Odete. A primeira casa que nós moramos ali. Nossa, foi ali, dali foi para aqui. Aí, 1961, final, né? Fevereiro de 62, nasceu o Casé. Olha só. Pai dessa beleza aí, ó. Essa boneca ali. Casé. 1963, nasceu o Luiz. 1964, a Rosiane. Rosiane, olha E bem. nós tínhamos a Betinha, porque logo que eu casei, nós casamos, nós apanhamos a Betinha para cuidar dela. Ela tinha uns 5, 6 aninhos, ficou também fazendo parte da família que nós criamos até ela casar e Coisa boa. tudo certinho, né? Aí nós ficamos 10 10 anos de pausa, né? Por prescrição médica, né? O médico pediu. Mas quando ia chegando nos 10 anos, a gente parou com aquela continência que a gente fazia, né? E Alexandre. Aí veio o Alexandre.